Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aulas 3 e 4, identificando frações equivalentes, sequência 4 do volume 2 do Aprender Sempre. Então já sabe, né? Deixa aquele likezinho, se inscreve no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e bora começar! O que vamos aprender? Nestas duas aulas, vamos identificar e produzir diferentes escritas para representações fracionárias. Número 1. Ao observar os desenhos que a professora fez na lousa para discutir sobre frações, a Aline verificou que algumas representações eram equivalentes. Analise as representações a seguir e escreva a fração que representa a parte pintada de cada figura e ligue as frações equivalentes. Então aqui, turma, parece complicado, mas não é. Primeiro a gente vai identificar as frações e depois fazer essa ligação das suas equivalências, beleza? Então vem comigo, vou deixar maior aqui para vocês para ficar melhor de visualizar. Então veja só, temos aqui as representações pintadas e nós vamos identificar qual fração é de cada um. Então bora lá, começando pela primeira, ó. Quantas partes nós temos nesse primeiro desenho? Nós temos 3. Então lembra que eu já falei para vocês que na fração o denominador é o total de partes? Então aqui eu tenho 3 partes e quantas estão pintadas? Uma só. Então essa fração aqui se chama 1/3. Vamos aqui à segunda. Eu tenho quantas partes aqui no total? Eu tenho 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então a nossa fração vai ter no denominador o número 4. Quantas estão pintadas? 2 partes. Muito bem, olha que tranquilo. Então temos 2 partes, 4 no total. Essa fração se chama 2/4. Agora a próxima tem 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então nosso denominador vai ter o número 5. E quantas partes pintadas? Uma só. Então aqui nós temos 1/5. Tranquilo, né? E agora aqui temos 1, 2, 3, 4, mais 4 embaixo, são 8 no total. Então no denominador nós temos o número 8 e pintado nós temos 1. Essa se chama 1/8. Beleza, agora vamos para a próxima aqui em cima. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos 10 partes no total. Nosso denominador vai ter o 10. E quantas estão pintadas? 2. Então nós temos uma fração chamada 2/10. Olha só que simples. Vamos ver a próxima? Agora está ficando maior, né? Para a gente não ter que contar um por um, dá para a gente fazer aquela técnica da multiplicação. Eu ia fazer aqui em cima, mas deixei para fazer na de baixo. Então a gente conta quantas linhas tem, ó. 1, 2, 3, 4. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Então 4 vezes 4 vai dar um total de 16. Então nosso denominador vai ter o número 16, ou seja, temos 16 quadradinhos aqui. E quantas estão pintadas? 2. Muito bem, tranquilo por enquanto, né? Agora aqui, nós temos quantas partes no total? 6 partes. Então o denominador vai ter o número 6 e pintadas nós temos 2. Muito bem. E na última, a gente pode multiplicar também para não ter que contar um por um. Então temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 colunas. Então 4 vezes 4 vai dar 16. Certo? Tranquilo, né? Então, quantas partes pintadas nós temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então temos 8 partes pintadas. Beleza, identificamos aqui todas. Agora nós temos que saber qual é a equivalência. Como assim equivalência? Lembra que a gente já conversou sobre a fração equivalente, ela gera o mesmo resultado? Então, por exemplo, vamos encontrar a primeira equivalência aqui. Ó, eu tenho 1/3. Qual fração que representa a equivalência de 1/3? Então a gente observa, por exemplo, pelo número 3 aqui. Qual desse lado aqui, ó, é equivalente a ela? Ou seja, quantas vezes o 3 foi multiplicado para gerar outro denominador? Então se eu fizer aqui, ó, ao lado, rapidinho, 3 vezes o 1, vamos montar a tabuada aqui do 3, vocês já vão entender. 3 vezes 1 vai dar 3. Então eu vou colocar até o 3 vezes o 6. 3 vezes o 2 vai dar 6. E 3 vezes o 6 vai dar 18. Aqui já dá pra gente trabalhar. Então veja só, começando aqui pela primeira fração, né? Agora nós temos a tabuada para nos ajudar, porque nós temos os resultados.
E qual é, olha só, presta bem atenção, qual é a fração que está desse lado direito, ou seja, esse lado aqui que eu já fiz a marcação para vocês, qual é a fração que é um múltiplo, presta atenção, que é um múltiplo do 3 aqui. O que é ser um múltiplo? Por exemplo, o 2 aqui, ó, ele gera o 6, não gera? Então o 6 ele é um múltiplo do 3. Muito bem, então vamos procurar um denominador que tem o 6 aqui para a gente verificar se ela é a fração equivalente. Então aqui ó, temos o 10, não é, temos o 16, não é, pode ver que não tem nem 10 e nem 16 na tabuada aqui do 3, então essas duas já não são equivalências. Muito bem, então vamos continuar vendo, ó. Temos aqui que tem o 6, beleza, ó, o 6 ó, ele tem na tabuada aqui ó, do 3. E o 16 tem na tabuada do 3? Não, nós temos o 15, então o 16 também não é. Então, nós já encontramos a fração equivalente só olhando pelo denominador. Olha só. Então, já vimos que o 6 aqui, ele é múltiplo do 3 lá. Mas vamos agora observar o 2 aqui, ó, para ver o que aconteceu. Então, aqui, ó, no numerador, nós temos o número 1. E no denominador, nós temos o número 3. Tá? Então, vamos colocar ela aqui ao lado para ficar mais fácil de vocês verem. Vamos ver se elas são, ó, equivalentes. O que acontece aqui então? Nós já vimos que o 6 aqui ó, da tabuada, ela é um múltiplo do 3. Então, quantas vezes o número 3 aqui ó, foi multiplicado para gerar o 6? Ele foi multiplicado 2 vezes, olha aqui na tabuada. Então, significa que o 1 também tem que ser multiplicado pela mesma quantidade, ou seja, pelo 2. 2 vezes o 1, ou então você pode ler 1 vezes o 2, vai dar 2. Tá vendo? Então, essa foi a equivalência. Olha só que legal. Os dois números foram multiplicados por 2. Então, ó, 2 vezes o 1 vai dar 2. 2 vezes o 3 aqui, ó, deu 6. Tá vendo? Legal, né? Então, já encontramos. Agora, vamos ligar as duas. Olha aí, ó. Então, já encontramos a primeira equivalência. Agora, vamos ver a próxima aqui, ó. Eu tenho o 4. E a mesma coisa que a gente vai fazer, ó. Você pode fazer a tabuada do 4 ou fazer de cabeça se você tiver facilidade de fazer, tá? Então vamos lá, eu vou escrever aqui rapidinho para vocês. 4 vezes o 1, depois eu venho colocando os resultados. Então, lá em cima, ó, 4 vezes o 1 vai dar 4, depois 4 vezes o 2 vai dar 8, 4 vezes o 6 vai dar 24. Muito bem. Não precisei fazer a tabuada até o 10 aqui, ó, 4 vezes 10, porque até aqui já vai nos atender. Então vamos observar agora, olha só, estamos observando a fração 2 quartos. Qual é a fração desse lado direito aqui, que é equivalente ao 2 quartos? Então temos aqui, ó, olhando pelo denominador, o número 10. Tem 10 aqui na tabuada do 4, no resultado? Não, né? Então já podemos descartar. Olhando agora aqui, tem 16 na tabuada do 4? Olha esse denominador. E temos aqui, ó. Será que essa é a fração equivalente? Vamos esperar para ver. Vamos olhar o próximo. Tem 6 na tabuada do 4? Não, né? E no último, tem 16 de novo. Então, veja só, temos duas frações aqui que elas possuem o 16, que eles são números incomuns. Mas para a gente verificar se elas são equivalentes, nós temos que olhar o numerador também. Então agora vamos observar o numerador. Ó. Aqui o nosso numerador é o número 2 e aqui é o número 8. Como que a gente sabe qual que é a equivalente? Então a gente viu que o 16 está na tabuada do 4, tá? Agora presta bem atenção no seguinte. Quantas vezes o número 4 aqui ó, multiplicou um número na tabuada para formar o 16? Ele multiplicou 4 vezes. Olha aqui, ó, 4 vezes 4 que deu 16. Significa que o numerador da nossa fração equivalente tem que ser multiplicado por 4 também, tá? Então veja só, vamos colocar aqui ao lado. Vamos colocar aqui ao lado a nossa fração, que é essa aqui, ó, 2 quartos. Então, 2 quartos. O que aconteceu aqui mesmo na equivalência? O 4 foi multiplicado por 4 e virou 16. E aqui o número 2, ó, tá igual a esse número 2. Então não é, porque se eu multiplicar o 2 por 4, vai virar que número? Vai virar 8, certo? Se eu fizer 2 vezes o 4, vai dar 8. Ou se eu ler também assim, ó, 4 vezes o 2, tem que ser 8 aqui, tá vendo? No numerador, ou seja, no numerador dessa fração equivalente, não dessa que eu acabei de marcar. Então, vamos olhar a outra fração.
olha só, vamos colocar ao lado de novo. Eu tenho aqui, ó, o 2 quartos. 2 quartos que é aquela fração que tá aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, com a setinha. Tá vendo? Então aqui, ó, a gente viu que ela tem que ser multiplicada por 4. Então 4 vezes o 4 dá o resultado 16, certo? E agora, aqui, 4 vezes o 2 dá 8. Aqui ficou certo, tá vendo? Até tá aqui, ó, 4 vezes o 2 deu 8. Olha que legal, encontramos a fração equivalente. Vocês estão vendo? Então a fração equivalente para 2 quartos é a fração 8/16, tá? Então vamos ligar as duas, tá bom? Então vamos fazer a ligação aqui, ó. Muito bem. Qual que é a próxima que a gente vai ver? 1/5. Então, para verificar a de 1/5, nós temos que procurar aqui, ó, qual que é a equivalência dela. Agora sobrou só duas. Sobrou a 2/10 e sobrou a 2/6. Então, bora observar essas duas. Vamos colocar a 1/5 ao lado das duas, assim, ó, para ver qual que é a equivalente, ó. 1/5. Então, veja só. Olhando pela primeira, o que acontece aqui, ó? O 10, ele é múltiplo do 5? É sim, porque, ó, 5 vezes 2 vai dar 10, certo? Ó, 5 vezes 2 vai dar 10. E agora aqui, ó, se a gente viu que embaixo foi multiplicado por 2, olha só se eu multiplicar por 2 aqui, ó. O 1 multiplicado por 2 vai dar 2. Opa, deu certo aqui já. Já encontramos a equivalência. Vamos de novo, vamos reler. 1/5 é equivalente a 2/10. Ou seja, o que isso significa? O resultado de uma fração 1/5 é o mesmo resultado que dá quando você resolve a fração 2/10. Tá legal? Então, se eu faço lá uma divisão assim, ó, 2 dividido por 10, que seria a fração aqui, ó, de 2/10, vai dar um resultado aqui, ó, que vai ser igual ao resultado que dá na divisão de 1/5. Os dois dão o mesmo resultado, tá? Por isso que a gente fala que é equivalente, porque elas geram o mesmo resultado, tá bom? Então, encontramos mais uma equivalência. Vamos ligar as duas? Bora lá! Beleza! Então, sobrou aqui pra gente, ó, 1/8 e 2/16. Elas são equivalentes, tá? Então, ó, vou colocar aqui ao lado. Vamos por aqui, ó, 1/8. Olha só. Então, se eu multiplico por 2 esses valores, ó, o 1 multiplicado por 2 vai dar 2. E o 8 multiplicado por 2 vai dar 16, tá? Então elas são equivalentes também. Encontramos, vamos ligar as setinhas. Beleza, tranquilo. Vamos para a próxima. Número 2. A mãe da Aline fez um bolo de cenoura e cortou-o em vários pedaços, todo do mesmo tamanho. Ela deu 1/4 para Giovana, 2/8 para a Adriana e 4/16 para Marcelo. Letra A. Qual deles recebeu mais bolo? Justifique sua resposta. Então aqui, turma, é tranquilo pela questão do seguinte. Essas frações, elas são equivalentes. Já vou falar logo de cara para vocês. Por quê? Todos eles receberam o mesmo pedaço de bolo. Porque, ó, veja só, vou marcar aqui, ó. 1/4, ele é equivalente a 2/8. É o que a gente até viu agora de pouco, tá? Porque, ó, se eu multiplico por 2, aqui, ó, essa fração, o que acontece? 2 vezes 1 não dá 2? Dá 2. Então, se eu fizer 2 vezes o 4, vai dar 8. Olha só, então nós temos uma fração equivalente, ou seja, o resultado dessa fração é o mesmo resultado dessa fração, tá certo? Agora vamos olhar a do Marcelo. O Marcelo recebeu 4/16, tá certo? Ele recebeu 4/16. O que acontece, ó? Se eu fizer aqui, ó, a igualdade, elas são equivalentes também. Então, se eu fizer outra multiplicação por 2 aqui, ó, 2 vezes o 2 vai dar 4. Então, aqui também é uma multiplicação por 2, ó, 2 vezes o 8, 2 vezes o 8, deu 16. Todas as frações são equivalentes, ou seja, elas geram o mesmo resultado. Quer ver? Eu vou fazer na calculadora para vocês, para ficar mais rápido. Vocês vão ver que elas produzem o mesmo resultado. Vamos lá, ó. Veja só, 1/4, vamos começar por 1/4. Então, 1 dividido para 4, certo? Olha o resultado que vai dar, 0,25. Agora vamos dividir 2/8, ou seja, 2 dividido para 8, que é a fração da Adriana. Vai dar 0,25 também.
Olha só agora a do Marcelo. 4 dividido para 16. E olha o resultado, 0,25. Vocês viram que as frações elas são escritas de formas diferentes, mas o resultado de todas é 0,25. Então por isso que elas são equivalentes, porque essa fração dá 0,25, essa fração dá 0,25 e essa também. Então elas são todas equivalentes, tá bom? Deixa eu só preencher de volta aqui, 2 e aqui o 4, muito bem. E vamos então justificar a nossa resposta aqui, ó. Vamos lá escrever aqui essa nossa resposta. Os três receberam a mesma quantidade de bolo, porque as frações são equivalentes. Tá legal? Muito tranquilo, né? Agora aqui na letra B, represente nos retângulos a seguir as partes do bolo que cada um recebeu. Então temos aqui, ó, o da Giovana, que é 1/4. Então ela recebeu uma única parte só. Beleza, ó, a Giovana recebeu uma única parte. Agora vamos ver o da Adriana. Ó, a parte dela foi dividida em 8 pedaços, tá vendo? Ela tem um total de 8. E ela recebeu quantos? 2 pedaços. Olha que legal agora, presta atenção. O bolo da Giovana tem o mesmo tamanho do que o da Adriana. A diferença é que o dela está em 2 pedaços um pouco menores. Ó, eu tenho um pedaço menor aqui e eu tenho um pedaço um pouco menor aqui. Ó. Se eu juntar os 2 pedaços, dá a mesma quantidade de bolo da Giovana. Tá vendo? Agora vamos ver o do Marcelo. O do Marcelo também, ó, são 16 pedaços no total. Ó, tá vendo? Ó, tem 16 pedaços no total e ele recebeu 4 pedaços. Ou seja, a gente vai pintar 4 pedaços e olha que legal. Mesma coisa que o da Giovana e que da Adriana. Juntando os 4 pedaços menores do Marcelo, dá a mesma quantidade de bolo que as duas receberam. Vocês estão vendo? Ó, o tamanho é exatamente o mesmo, só a diferença é que ele está com pedaços menores, mas se eu juntar os 4 pedaços dele, dá exatamente a mesma quantidade de bolo que a Giovana e que a Adriana. Então todos receberam a mesma quantidade. Tá legal? Então vamos fazer a 3. A professora Cíntia escreveu na lousa várias frações e pediu que os estudantes do 5º ano A encontrassem as frações equivalentes. Ajude os estudantes a realizar essa atividade. Pinte da mesma cor as frações equivalentes, conforme a legenda a seguir. Então nós temos que nos guiar pela legenda. Ó. O verde representa meio, tá? Metade. O vermelho representa 1/3, o azul representa 1/4 e o laranja 1/5. Então nós temos que encontrar as frações que representam metade, 1/3, 1/4 e 1/5. Bora lá começar pela primeira. Então aqui ó, na primeira fração tá fácil, né? Já começa pela fração 1/3. Pronto, já encontramos aqui ó, qual que é a cor da fração 1/3? Olha só, vermelho. Então a gente vai pintar aqui ó, de vermelho, super tranquilo. Agora aqui, ó, na fração 2/4, olha só, eu tenho um total de 4, eu tenho quantas partes? 2, não é? E o 2, ele é o que do 4? Ele é metade do 4. Então, se eu tenho uma fração que tem um total de 4, vamos supor que eu tenho 4 laranjas e eu dei 2 para alguém, eu dei metade das minhas laranjas, tá vendo? Então, significa metade, vamos pintar de verde. E agora aqui, ó, 10 e embaixo no denominador, 30. Temos 10 no numerador e 30 no denominador. Que fração que é essa? Ela é a fração de 1/3 também. Por quê? Olha só, se eu tirar esse zero aqui, ó, vamos ignorar esse zero e ignorar esse zero. Vamos deixar só o número 1 e o número 3. Olha só, ficou igual essa fração, 1/3. Só que aqui está em formato de dezena. Então, o 10 representa 1/3 de 30. Tá legal? Então a gente pinta de vermelho. Muito bem, tranquilo. Agora aqui, ó, veja só, eu tenho o 10 de novo e agora eu tenho um total de 50. Se eu dividir os 50 em partes de 10, eu vou ter quantas partes? Eu vou ter 5 partes, ó, 10, mais 10, mais 10, já tenho 30, mais 10 e mais 10, olha só, vamos adicionar aqui, ó, mais e mais. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Quantos 10 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa que eu tenho um total de 5 partes e 10 é uma só parte de 50. Então, eu tenho aqui, na verdade, o quê? 1/5, tá bom? Então, nós vamos pintar de laranja. Muito bem. E aqui dá para fazer a mesma representação que a gente fez aqui no 1/3. A gente ignora aqui, ó,
o zero. Ignora esse outro zero. Que número virou? 1 quinto. Tá vendo? Muito bem. Então, dá para fazer dessa forma e você vai ver que 10 no numerador e 50 no denominador forma uma fração de 1 quinto, tá bom? Vamos ver a próxima. Aqui tá fácil, né? É só a gente ler do jeito que ela tá aqui, ó. 1 quarto. Temos 1 quarto? Temos aqui, ó, de azul. Tá vendo? Muito bem, então vamos pintar de azul, tranquilo. E agora aqui, ó, de novo 1 quinto aparecendo aqui, ó. Igual a gente fez aqui, ó. A gente ignorou o zero, não formou 1 quinto? Olha aí, tá aqui. Então já vamos pintar de laranja. Beleza. Agora aqui, ó, na próxima fração que tá fácil também. Essa fração a gente já tá super acostumado. É a fração que representa meio, né? Lembra? Ó? Eu tenho 2 laranjas. Dei uma laranja para alguém, eu dei a metade das minhas laranjas. Então aqui eu tenho meio, pinto de verde. E agora aqui no próximo, olha só, eu tenho um total de 6 e aqui no numerador eu tenho 3. 3 não é a metade de 6? Então eu vou pintar de verde porque representa metade. Beleza. E agora aqui, ó, tem 8 no denominador e temos no numerador o 4. O 4 não é a metade de 8? Sim. Então essa fração ela representa meio também, porque se eu dividir aqui, ó, fizer a divisão, vai dar o resultado meio. Então tranquilo, olha só, muito bem. E agora o próximo, 50 em cima e aqui eu tenho 100. O 50, ele é o quê? Metade de 100. A gente pode fazer até assim, ó, igual a gente fez anteriormente. Ó, a gente ignora um zero aqui, ó, vou ignorar um zero aqui. Se eu ignorei um zero aqui, eu tenho que ignorar um zero só aqui, eu não posso ignorar os dois. Tem que ser igual. Se eu ignorei um, eu ignoro o outro embaixo. Ficou que número? O 5 e embaixo o 10. O 5 não é metade de 10? Então, se 5 é metade de 10, agora colocando o número completo, 50 é metade de 100. Significa que nós temos uma fração que representa meio, né? Metade, tá? Muito bem. Ela só está em outra escala. A gente está acostumado a ver meio desse jeito aqui, ó. Mas ela só está em outra escala. Quer ver? Ó, vou trazer de novo a calculadora para vocês para não ter que fazer o algoritmo da divisão. Então, ó, eu vou fazer primeiro a fração 1 dividido por 2. Olha só, 1 dividido por 2. Olha o resultado. Deu meio, ou seja, 0,5. Agora, olha se eu fizer a mesma coisa com 50 dividido por 100. 50 dividido por 100. Olha que número que vai dar. Meio também, elas são equivalentes, tá vendo? Olha que legal, que interessante, né? A diferença é que aqui está numa escala maior. O que aconteceu aqui, ó, nessa do 50? O número 1 foi multiplicado 50 vezes, por isso que deu o número 50. 1 vezes 50 dá 50. E agora aqui o número 2 também foi multiplicado 50 vezes, ou seja, 2 vezes o 50, ou então 50 vezes o 2 vai dar 100. É só uma equivalência de meio, tá vendo? Vamos continuar aqui, ó. Agora, ó, temos o 4 16avos. Que fração que é essa? Então, ó, lembra que na tabuada do 4 que nós fizemos, o 16 é a multiplicação do número 4 vezes? Ou seja, 4 vezes 4, que deu 16. Não é isso? É isso. Então, beleza. Porque olha só que interessante. Quantas partes o 4 aqui representa dentro do 16? Ele representa uma única parte. Então aqui a gente pode dizer que essa fração ela representa 1 quarto. Essa é a equivalência da fração 1 quarto aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai pintar ela de azul, tá bom? Mas só para vocês verem, ó, vou colocar uma ao lado da outra para ficar mais fácil de vocês entenderem isso que eu tô falando, ó. Eu tenho a fração 1 quarto e aqui eu tenho a 4 16avos. Então 4 16avos, vocês vão ver que elas são equivalentes, ó. A gente viu que é uma multiplicação por 4, então o 4 multiplicado 4 vezes vai dar 16, certo? Olha só. Então significa que o 1 quarto aqui, ó, esse 1 do 1 quarto do numerador, ele também foi multiplicado 4 vezes. Então 4 vezes 1 deu 4, tá vendo? Então elas são equivalentes, a gente tem que marcar na cor azul, como eu mostrei para vocês, porque a cor azul, ó, representa 1 quarto, tá vendo? Muito bem. Vamos ver a próxima, 9, e embaixo temos no denominador o 27. Então, beleza. A gente pode fazer uma multiplicação aqui e encontrar na tabuada do 9, que a gente faz 9 vezes o 1 é igual a 9. 9 vezes o 2 é igual a 18. 9 vezes o 3, na dúvida você faz a tabuada. 9 vezes o 3 vai dar que número? 27. Significa que para obter o denominador 27, o 9 foi multiplicado 3 vezes.
Porque o 9, ele representa 1/3 de 27, ou seja, uma parte, tá? Então, beleza, vamos marcar de vermelho, tranquilo. E agora aqui, ó, 4 dozeavos. Qual que é essa representação aqui, ó? Essa representação é de 1/3 também, porque o 4, ele é 1/3 de 12. Se a gente faz aquela tabuada do 4, olha só, 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes o 2 vai dar 8, e olha só, 4 vezes o 3 vai dar que número? 12. Então significa que o 4 ali, ó, do nosso numerador que está aqui, ele é 1/3 de 12, ó, é uma parte de 12. Então a gente vai pintar de vermelho também. E agora aqui, ó, os 5 décimos. Nós temos o 10 e o 5 representa metade de 10. Então nós temos aqui uma fração que representa metade, vamos pintar de verde. Beleza. E aqui na última, 20 centavos, né? Ou 20 sobre 100. A gente pode ver quantas vezes o 20 cabe dentro do 100, né? E aí a gente vai descobrir quantas partes o 20 representa de 100. Dá para fazer de várias formas. Pode fazer pela tabuada, como a gente exercitou aqui. Pode fazer pela adição sucessiva, como eu mostrei aqui. Eu mostrei mais de uma estratégia. Tá, vamos fazer isso pela adição sucessiva? Vou usar aqui em cima. 20 mais 20 vai dar 40. Mais 20 vai dar 60. Mais 20 vai dar 80. Mais 20 vai dar 100. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 partes. E eu só tenho uma parte aqui em cima no nosso numerador. Significa que de um total de 5 partes, e eu tenho só uma, eu tenho a representação de 1/5, tá vendo? Então aqui a gente vai pintar de laranja, super tranquilo. Esse exercício das frações equivalentes, ele parece complicado, a gente tem que olhar com calma para não se confundir, principalmente nesses números maiores, né? Você pode anular aqui um 0 e aqui também para ficar um número um pouco menor, fica mais fácil de você resolver. Então, dá para fazer essas técnicas para você conseguir resolver. Nós resolvemos todos aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês, que isso tenha solucionado algumas dúvidas de frações equivalentes, mas caso vocês fiquem ainda com dúvida, comenta aqui para mim que eu vou ajudar vocês. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado e já sabe, deixa aqui a hashtag nos comentários as frações equivalentes para que o YouTube use para pesquisa e ajude outras pessoas. Já deixa aquele likezinho e se inscreve no canal se você é novo aqui. Combinado? Um grande abraço, até a próxima aula.